Continuar a nossa legislação lá da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, legislação, um estatuto muito importante para você, principalmente para você que vai prestar o concurso e também que ela vai servir para sua vida ali depois que você for nomeado policial civil do Rio Grande do Sul, tá? Sem muito migué, lembra, você, se for um negócio muito importante que você precisa lembrar mesmo, eu vou contigo na tela. Sem muito mistério, a gente vai para tela digital. Bora lá! Lembra, 7366 de 1980, Polícia Civil do Rio Grande do Sul, o seu estatuto. Então agora a gente vai ver quais são as penas disciplinares. Ela vai da mais branda até a mais complicadinha, tá? Então a gente tem advertência, repreensão, remoção por conveniência da disciplina, detenção disciplinar, suspensão, demissão e demissão a bem do serviço público, cassação da aposentadoria ou disponibilidade. A pena prevista no inciso 3, que é a remoção por conveniência da disciplina, pode ser imposta com um dos incisos de repreensão, de detenção e também da suspensão. Então pode ser cumulativa. A aplicação das penalidades pelas transgressões disciplinares, então você vai ser penalizado por causa das transgressões disciplinares constantes dessa lei, não exime o funcionário de indenizar os prejuízos causados ao Estado. Então você vai sofrer essa pena disciplinar e se por acaso você causou um prejuízo ao erário, ainda você vai ter que restaurar. Na aplicação das penas serão considerados o quê? A repercussão dos fatos, os danos ao serviço público decorrentes da transgressão, as justificativas das causas, as circunstâncias atenuantes que diminuem e as circunstâncias agravantes. São causas de justificação, então os fins justificam os meios. Em alguns momentos, sim, fim justificam aqui, ó, os meios. Em alguns casos, sim. Por exemplo, motivo de força maior e ter sido cometida a transgressão em ação meritória do interesse público, do interesse da ordem e da segurança pública. Também ter sido cometida a transgressão em legítima defesa de próprio ou de terceiro. É como se fosse uma causa de excludente de ilicitude prevista no direito penal. Em obediência à ordem superior, não manifestamente ilegal e estrito cumprimento do dever legal. Então, tudo aqui que a gente está falando são causas excludentes de ilicitude. São circunstâncias que atenuam, diminuem o peso da transgressão disciplinar por consequência da penalidade disciplinar. Boa conduta funcional, relevância dos serviços prestados e ter sido cometido em defesa de legítimos direitos próprios ou de terceiros para evitar mal maior. Também ter sido cometida no interesse da organização policial ou em defesa do seu bom nome. Então, a circunstância, a penalidade, ela pode ser diminuída. Agora são as agravantes que agravam a penalidade disciplinar. Má conduta funcional, prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões, a reincidência e ser praticada a transgressão em conluio, em organização de duas ou mais pessoas, durante a execução do serviço em presença de subordinado ou do público. Também ter sido praticada transgressão com premeditação, ou seja, ele quis fazer isso, ele planejou fazer essa transgressão, planejou, aí, ou com abuso de autoridade hierárquica ou funcional. Não haverá punição quando no julgamento da transgressão for reconhecida qualquer causa de justificação. Aí a gente não tem a transgressão disciplinar. As punições aplicadas a delegado de polícia serão publicadas em boletim reservado, vedada sua divulgação a público e entre subalternos, exceto nas penas
nas penas do inciso 6 e 7 do artigo 83. A pena de advertência será aplicada em reservado. O que é a advertência? É um pitão. É um xingamento, fala assim, ó, não faz mais isso. Pessoal e verbalmente nos casos de falta leve, não constado dos assentamentos funcionais. A repreensão, ó, lembra, a gente vai da pena mais leve para mais pesada. Será aplicada por escrito no caso de falta leve. Então a advertência é de forma verbal, enquanto a repreensão já é por escrito. A pena de remoção por conveniência da disciplina é aplicada nos casos que recomendem tal providência por ato do secretário de Segurança Pública ou do superintendente, mediante proposta fundamentada de seus diretores e departamentos do órgão do mesmo nível. Então não basta ter a solicitação, tem que também ter a proposta fundamentada. Isso aí é uma coisa cumulativa. A pena de detenção disciplinar, que não acarretará a perda de remuneração, pode ser aplicada de 1 a 30 dias, nos casos de falta média ou falta grave. No caso de falta média, a pena desse artigo não pode exceder a 10 dias. Então, falta média, o máximo é 10 dias. A pena de detenção disciplinar será cumprida na residência do transgressor, sobre palavra, em se tratando de delegado de polícia ou ocupante de cargo de nível universitário, e não pode exceder 10 dias. Também em dependência apropriada, na sede da Polícia Civil, se o transgressor ocupar cargo de direção, delegado de polícia ou cargo o qual seja exigido nível universitário, e também não pode ser superior a 10 dias. E também em dependência de organização policial nos demais casos. A pena de suspensão, que não pode exceder 90 dias, enquanto você tem a detenção, que ela pode ser de 1 a 30 dias, e nos casos aqui 10 dias, a pena de suspensão é de até... Ah, Matheus, você está repetindo muito. É porque precisa repetir. 90 dias. Acarreta na perda dos direitos e remuneração. Olha a diferença. A detenção, você ainda continua percebendo remuneração. No caso de suspensão, você não tem a remuneração, o direito a isso. E será aplicada como? De 31 a 90 dias nos casos de falta grave, de 11 a 30 dias no caso de falta média, de 1 a 10 dias no caso de falta leve. Quando houver a conveniência para o serviço, a pena de suspensão pode, não é sempre, não é a regra, é uma possibilidade. Possibilidade, não quer dizer que vai acontecer sempre. Obrigando-se, neste caso, o servidor a permanecer no exercício do cargo com direito à percepção de 2/3 da respectiva remuneração. A pena de demissão pode ser aplicada pela transgressão prevista nos incisos do artigo 81. Em função da gravidade da falta, a demissão pode ser aplicada à cláusula a bem do serviço público, constando sempre do ato demissório e se verificados os incisos do artigo 81. Agora aqui a gente vai falar da demissão, sempre pensando na maior gravidade. Causa de penalidade em seu enquadramento legal. A aposentadoria ou a disponibilidade pode ser cassada mediante processo administrativo disciplinar proposto pelo Conselho Superior de Polícia em virtude de ato, quando ainda em virtude ou disponibilidade nos casos dessa lei, e culmina na pena de demissão. Para aplicar as penas são competentes o governador em qualquer caso, o secretário nos casos do inciso 1 a 5 em relação a todos os servidores da Polícia Civil,
o Conselho Superior de Polícia em relação a todos os servidores nos casos do inciso 1, 2, 4 e 5 e pode propor a aplicação nesses incisos aqui. O superintendente, ele é competente nos casos do inciso 1 a 5 em relação a todos os servidores em que lhe forem subordinados. Os diretores de departamento e órgãos do mesmo nível nos casos dos incisos em relação aos servidores que forem subordinados, desde que a pena do inciso 5, que é a pena de suspensão, não exceda a 45 dias. E os diretores de divisão de órgãos do mesmo nível, nos casos dos incisos 1, 2 e 4, em relação aos seus subordinados. Sempre é muito importante isso. Mas a pena de suspensão não pode exceder a 31 dias. Os titulares de delegacia aos órgãos do mesmo nível, no caso dos incisos 1, 2 e 5, quando forem seus subordinados. E a pena de suspensão não pode exceder a 30 dias. Será responsabilizado a autoridade que devolver indevidamente o conhecimento de nível hierárquico superior quando tiver competência legal para encaminhados ao Conselho, às sindicâncias e inquérito policial que ensejarem em tese, em teoria, a instalação de processo administrativo disciplinar. A autoridade ou diretor de órgão administrativo, técnico ou especializado que tiver ciência da irregularidade cometida por servidor da Polícia Civil é obrigado a promover a sua apuração por meios sumários no prazo máximo de 7 dias ou comunicar à autoridade competente no prazo de 24 horas a caso de uma penalidade. O julgamento da sindicância e sua remessa à autoridade competente deve ocorrer com prazo máximo de 5 dias. Não é 5 dias no total, é de até 5 dias. A sindicância para a apuração de irregularidade cometida por servidor da Polícia Civil realizar-se-á também por determinação do chefe do Poder Executivo do Estado, o senhor governador do Estado, e também do secretário do Estado de Segurança Pública, também do superintendente dos serviços policiais, ou ainda por Conselho Superior de Polícia, que podem determinar o afastamento preventivo do servidor a qual foi imputada a falta por sua natureza que recomende tal providência. Olha aqui para mim. Então, você consegue entender que você tem uma transgressão disciplinar. Lembra que eu te falei? Ah, eu só fiz uma cagadinha ali, então não vai dar nada. Vai dar sim, você vai ter uma penalidade disciplinar, dependendo da gravidade da sua transgressão. Você percebe que você pode ser até demitido. Ah, beleza. Ah, fui suspenso. Cara, suspenso você não vai perceber remuneração. Você percebe que não é só uma transgressão por uma transgressão? Você tem a suspensão. Lembra das diferenças. Quando você está no caso de detenção, você é detido, você tem o prazo máximo. Aí você tem o prazo de suspensão. Prazo de detenção, detido, você percebe remuneração. Prazo de suspensão, você não percebe remuneração. Isso é a diferença entre um e o outro. Tá? Você percebe também os prazos máximos. Quem pode aplicar tal penalidade? Dependendo de qual penalidade, quem vai aplicar a penalidade, você tem o prazo máximo. Sendo que o governador do estado, ele aplica para todo mundo. Quem pode mais, pode menos. É assim que funciona. Quando você tem ali uma sindicância que vai fazer a apuração, você pode afastar o servidor previamente. Você pode, inclusive, pedir para que ele ceda, entregue a arma, entregue sua funcional. O que é a funcional? É aquela carteirinha lá que fala que você é servidor da polícia. Você pode pedir previamente. Se tiver o afastamento prévio, mesmo assim, ele continua a perceber a remuneração, os seus dinheirinhos. Entendido? Nesse ponto, era isso que eu tinha passado para vocês. Lembra do nosso compromisso. Você assiste essa videoaula uma vez. Você lê o material de apoio que foi feito com todo o carinho do mundo. E você vai verificar também a lei seca para que você chegue na prova moendo, socando a porva.
tá? Eu vou agora, o que a gente vai fazer? Você vai vir comigo, vai vir com a Falcon que vai ficar tudo bem.